E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, estão me fazendo bastante perguntas aqui, eu não sei nem por onde responder, estão pedindo para explanar, eu não sei nem por onde eu começo. A gente teve muitas mudanças sim, tipo, veio tudo de uma vez, veio acessórios, trajes e todas as outras ferramentas de manos, tudo de uma vez. Acho legal, porque se os caras tivessem mandado só mais uma faca, só mais uma ferramenta, eu acho que geraria um desbalanceamento muito grande. Estão me pedindo para falar sobre isso, não consigo dar curso assim, sabe? Então eu vou falar só o que está sendo para mim. Eu vou falar da maneira mais honesta, mais aberta possível do que está funcionando para mim aí. A primeira coisa que eu vi quando eu olhei é tipo, eu falei, cara, tudo não terás. Não dá pra focar em tudo, não dá pra querer ter tudo, porque tipo, é muita grana, muita grana. Então, o que que compensa? Eu ficar com um monte de ferramentas no Pri e no Du, coletando com todas elas no Pri e no Du, ou pegar uma agora e forçar e tipo, conseguir tete com ela para aumentar a minha gama de opções. Porque até então, vocês lembram que eu estava escravizado na enxada, né? Por exemplo, se eu tenho uma Doster, se eu tenho a ferramenta de Logia no Duo e eu tenho uma Manustet, como é que eu vou coletar com a outra que me dá tão menos de maestria, que me dá tão menos silver por hora, somado todos os itens? Não dava. Então, basicamente, eu estava usando só a enxada. Agora que vieram as outras ferramentas, eu estou meio que liberto da enxada, porque aí eu posso ir atrás de outras coisas e aí eu vou conseguir fazer outras coisas com a minha conta também. O que é bacana. Eu consegui, assim, eu decidi fazer essas duas ferramentas primeiro aqui, e eu tô me amarrando, me chibatando, me amordaçando para não ficar tentando elas tete agora, porque é muito recurso, talvez eu dê muito azar tipo, esses recursos eu posso investir em outras coisas. Mas eu me conheço, e por mais que eu fale, olha, eu vou dar uma segurada, lembra quando eu falei assim, que eu ia segurar com só um acessório tete? Dei uma olhada aqui, e foi recurso pra caramba nisso. E aí eu falei, não, quando eu bater 1.200 eu vou sossegar, quando eu bater 1.300 eu vou sossegar. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sempre quer o próximo passo. A gente sempre quer mais. Eu estou tentando me disciplinar para não tentar tete nessas ferramentas, não sei. Talvez eu consiga por umas 2, 3 horas. A verdade é que eu já experimentei as duas, eu coletei bastante madeira, eu coletei bastante pedra e, cara, é considerável. É considerável. Então, como eu fiz bastante lição de casa, como eu upei bastante coleta e como eu dei sorte, sorte foi empenho e um pouco de sorte também, claro. Como eu consegui enchantar todos esses acessórios aqui, eu estou numa posição confortável agora em relação ao set de manas. Então, o set de manas ajudaria muito, mas não é uma coisa que não dá para viver sem. Então, perceba, com esse set azul aqui, eu estou batendo 1.300 de maestria, o que não é pouca coisa. Então, se eu enchantar só mais um acessório, por exemplo, se eu passar esse colar no TET, aí eu vou conseguir bater 1.300 com as ferramentas Tri. Então assim, eu quero, tipo, entrar numa sangria desatada para passar todas as ferramentas TET, se eu vou ficar coletando mais com uma ou duas, e para subir de uma diferença de, por exemplo, de um buff de 202 para um buff de 225. Percebe? Então, assim, como eu já consegui um avanço razoável aqui, eu vou tentar o máximo possível adiar minha entrada no site de manos. Então, quando eu parei para pensar que traje que eu vou fazer, por enquanto, eu vou ficar com esse traje aqui de coleta e eu vou fazer só o de processo. O de processo eu não fiz o de carta, eu não comecei a fazer o traje de processo, eu só estava upando XP lá, queimando tecido. E aí esse eu vou fazer. E aí, como tem muita gente me pedindo para mostrar como que faz, eu decidi vir aqui e fazer junto com vocês. Gente, para fazer essas ferramentas, você precisa. Todas as ferramentas, todos os trajes, basicamente eles vão precisar desse ingrediente aqui, que é o fragmento mágico. E esse fragmento mágico você vai conseguir derretendo, pelo amor de Deus, não faça que nem eu e vá moer esse negócio. Não faça isso. Você não quer moer cristal mágico negro. Você vai tacar fogo, você vai aquecer o cristal mágico negro e só servem os mágicos. Tem gente dizendo que não está conseguindo extrair esse fragmento aqui porque está derretendo os fragmentos que não são mágicos negro. Então coloca negro lá no mercado que vai aparecer um monte de cristais. São aqueles que custavam 1 kk e que agora já está 2 e que muita gente apostou que ia subir muito e eu meio que duvido porque eu acho que quem queria fazer manas guardou muito isso daqui. Por exemplo, eu tinha muito guardado, então eu vou fazer tudo que eu vou fazer sem ter que comprar nenhum desse no mercado, pelo menos por enquanto. Assim, a minha dica, se você comprou e investiu para querer vender agora e está vendo que o preço não está subindo, não venda.
Dica do tio, assim, por que não venda? Porque gente que nem eu fez um estoque muito grande, só que se bater um sangue no zóio e a gente começar a tentar enchantar e der muito azar, os nossos estoques eles vão acabar. E aí quando esses nossos estoques acabarem, aí a gente vai pro mercado. E eu duvido que a Lifeskiller vá grindar em Valência para dropar esses cristais aqui. Bom, pelo menos eu não vou. Então eu tenho que usar com muita sabedoria os cristais que eu tenho acumulados aqui, para eu não ficar precisando demais. E é justamente essa conversa que eu quero ter com vocês aqui. Eu coloquei na minha cabeça, tudo não terás, não vai dar para ter tudo. Não vai dar para ter tudo. Então, assim, ao invés de querer ter todas as ferramentas TET, eu vou colocar, tipo, todas as ferramentas TRI e vou escolher, tipo, vou eleger uma que eu sei que eu vou usar muito, que eu sei que eu vou usar quase tanto quanto a enxada, porque depois de fazer alguns testes, algumas experiências, eu acho que a enxada ainda vai ser o item que eu vou usar mais. Por inúmeros benefícios, principalmente desse estilhaço de cristal negro aqui. Porque assim, a picareta e o machado é bom, apesar das maestrias estarem mais baixas por eles estarem tri aqui, eles não dão tanto cristal negro, eles dão outras coisas, eles dão fragmento duro, dão fragmento afiado, o machado dá mais cafra, vocês vão fazendo a experiência de vocês aí, vão vendo. Mas muito provavelmente eu vou continuar coletando bastante com a enxada, e eu não vou entrar numa sangria desatada para ficar passando ferramenta que eu nem vou usar pro TET, sendo que, tipo, não precisa e é recurso demais. Tudo bem? Em relação aos acessórios de manos, eu decidi esperar. Por quê? Porque eu tinha feito bastante lição de casa e com essa enxada TET e com o meu nível de coleta, eu já tinha muito ponto de maestria. Com muito ponto de maestria eu estava dropando muito desse fragmento de cristal negro. E com esses fragmentos de cristal negro eu consegui enchantar muitos acessórios. Quando eu vi que a diferença não era tão grande, é claro que esse jogo ele é feito de uma somatória de pequenas diferenças que vão te dar um resultado enorme no final. É por isso que você quer a Dandy e você não quer a Dragon Slayer. Porque assim, você fala, pô, mas é tão pouco AP. Sim, só que se você for ficar tirando tão pouco AP em cada um dos seus slots, se você falar, eu vou usar esse acessório aqui azul porque é só 3 pontos a menos, eu vou usar esse peito aqui que, tipo, entende? Se você for ficar tirando 1 ou 2 pontos do set inteiro, vezes todas as peças, vai dar uma diferença enorme. Então, assim, é claro que os acessórios de manos eles são melhores. Só que eu decidi não fazer isso agora num investimento único de tudo aquilo que eu acumulei ao longo de todo esse tempo, porque eu achei que não vale a pena, porque a probabilidade de eu dar azar e perder tudo e não chegar onde eu estipulei chegar é muito grande. Então, ao invés de fazer um único aporte, um único investimento para conseguir chegar o mais rápido possível num patamar de manos e para ficar tranquilo depois, eu decidi usufruir dessa sorte que eu tive e do resultado do empenho que tive em fazer esses acessórios azuis, porque a diferença deles não é tão grande e porque essa diferença aqui eu consigo compensar muito com a rushada que eu dei, porque afinal de contas, no nível de maestria em que eu coloquei a profissão, é como se eu tivesse um acessório TET a mais. Então eu falei, não, eu vou calçar aqui as sandálias da humildade, eu vou ficar com os acessórios azuis, e na coleta, pelo menos, eu vou ficar com esse traje de carta. E o único traje de manos que eu vou enchantar vai ser o de processo. O único traje de manos, por enquanto, que eu vou enchantar vai ser o de processo. Porque aí eu vou querer medir aos poucos qual vai ser a minha sorte de obter esse resultado. Ao invés de esvair um monte de recursos tentando pegar para depois recuperar esse investimento. O simples fato de eu estar coletando com essas ferramentas no Tri, e imagina, se eu consigo passar só mais um acessório desse daqui pro TET, um azul, mais um pro TET. Então assim, já passei 4, se eu conseguir mais um, eu vou bater 1.300 de maestria, sem acessório de manos, sem traje de manos. E 1.300, convenhamos, é um valor considerável. Então eu vou ter tipo 80% de aumentar 200% de buff. Imagina que assim, se eu coloco lá isso com uma ferramenta tri. Então, já que eu já estou batendo tipo quase 1.400 com a enxada TET, eu vou me dar ao luxo de ficar sem esses acessórios e ficar sem esses trajes, pelo menos por enquanto. Eu vou fazer só isso daqui. Beleza. Tem bastante gente me perguntando como é que faz essas ferramentas. Bom, eu encontrei alguns defeitos no material da Red Fox. O primeiro, por exemplo, quando eu precisei fazer esse rubi sangrento aqui hoje de manhã, você vê que o rubi sangrento, ele diz que você consegue através de pode ser obtido aquecendo o polidor de gema e rubi resplandecente. Não é aquecendo, é agitando.
agitando. Então você vai usar bastante esse L aqui, e aí você vem em agitar, e aí você pega o... Se você clicar em agitar, já vai abrir o Ruby resplandecente e o polidor de gema, caso você tenha ele na sua bag. Outra coisa também, o Patch Notes, ele disse que... dê uma olhada aqui, ó. Ele disse que o... eu só sei desse aqui até agora porque foi o único que eu precisei, tá? Que a lã tingida de sol pode ser adquirida como recompensa diária no NPC da Lara Enheidel. Da Lara Enheidel. Mentira, Red Fox. Quando você clica aqui, quando você vem aqui, ó, e vem no item da culinária imperial, e pede o NPC de interação com ele, ele seleciona, ele ativa não a Lara, ele ativa o NPC da entrega imperial de Heidel. Então é com ele, com ela, aliás, é com ela que você vai lá falar, para pegar essa lã aqui, para conseguir essa lã tingida de sol aqui. Então, para todos os itens de manas, você vai precisar basicamente desse brinco, diamante de manas, e disso daqui. Então vamos falar sobre esses dois materiais. Isso daqui é a coisa mais fácil do mundo, é só você ir no NPC de joias e comprar. Então quando você vem aqui no NPC de joias de Calfa, ou de qualquer outra cidade, na loja dele ele já tem os diamantes de manos e é uma bica, é 5kk cada um, beleza, você já tem isso. Esse fragmento verde aqui, ele é resultado do derretimento, pelo amor de Deus, não sejam um imbecis como eu fui e tentem moer o negócio. Foi sem querer que eu fiz, mas eu fiz. Eu moí o cristal negro, não é moendo, porque senão vai virar pó de pedra negra, você vai tomar um prejuízo desgraçado. O que você vai fazer? Você vai aquecer um cristal mágico negro. Tem que ser mágico negro. Se você tentar fazer algum que não seja mágico negro, algum cristal qualquer, ele não vai funcionar, beleza? Bom, vamos dar uma olhada no preço do mercado disso daqui. Se você colocar negro aqui, ele já vai abrir um monte. Então, se você comprou isso daqui para ganhar uma grana em cima da especulação, talvez você tenha se lascado. E o que eu quero te dizer é espera um pouco. Espera um pouco. Por quê? Porque Lifeskiller, que nem eu, que quer o traje de manas, se preparou muito para isso. Então a gente comprou isso daqui muito na época que tava 1kk, menos de 1kk, 1.2. A gente juntou muito disso daqui. Eu tenho uns 3k desse negócio. Então espera agora, porque quem se programou para fazer tem um estoque disso. Agora a gente não sabe se a gente vai ter sorte ou se a gente vai ter azar. Eu tenho 3k, e eu não vou grindar. Tipo, não tem cabimento eu ficar enchantando esse monte de ferramenta, esse monte de acessório de life skill pra ir lá grindar pra dropar esses cristais. Eu não vou. Isso eu tenho certeza que eu não vou. Não sei os outros life skillers. Se eu tiver muito azar e o meu estoque disso acabar, eu vou precisar. Só que eu não vou enchantar tudo hoje. Então, assim, se você comprou e tá puto agora porque o preço não tá subindo da maneira que você esperava que subisse, segura mais um pouco, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer e como que vai ser o destino de cada um. Beleza? Você vai pegar esse cristal aqui e esse cristal você vai derreter até ele virar esse negócio verde. E é basicamente isso que você precisa. Se você der uma olhada no patch Notes, praticamente tudo vai brinco de diamante de manas e tudo vai o fragmento da magia. E vai bastante, percebe? Principalmente para acessórios que eles aparecem. O traje você vai fazer isso uma vez só e depois você vai recuperar com estilhaço. A não ser que você seja louco e queira fazer um outro traje para fazer com memória do artesão. Aí eu acho que realmente não compensa. Mas é uma opção também. Independente disso, você sempre vai no L aqui e vai em fábrica. E aí você vai selecionar os materiais. Então, por exemplo, se eu colocar esse fragmento mágico, o diamante de manos, o solvente de metal e uma ferramenta amarela, vai me sair o coletor de fluido de manos. Se eu tirar esses dois itens aqui e colocar o rubi sangrento e esse tecido aqui, aí vai me sair, provavelmente, eu não tentei até agora, mas provavelmente vai me sair o traje de processo de manas, que é o que eu vou começar lentamente a tentar enchantar. Vamos ficar assistindo aqui. Yay! Temos um traje. Então é esse traje que a hora que você for enchantar, você vai precisar daquele cristal negro concentrado que custa 10kk e aí você vai ter uma chance fixa de subir.
Então, assim, até o 5 é tranquilo. Só que deem uma olhada, o negócio não é fácil assim não, gente. Você tem chances altas, você tem relativamente chances altas de passar, só que conforme você vai passando, você vai ganhando pontos de maestria, só que a quantidade de cristais negros também vai subindo. Então, quando você chegar, por exemplo, para tentar do mais 15, você vai precisar de 5 cristais, ou seja, a gente está falando de 5kk aqui e a partir daqui 10kk para cada tentativa. Para a ferramenta, a mesma coisa. Você vem aqui em fábrica, coloca esses acessórios. Você vai precisar aqui do solvente de metal. E aí você coloca esse item amarelo que está baratinho no mercado. Já foi muito mais caro, agora está super barato, super sucateado. Compra. Ou então coloca lá na oficina seu trabalhador para fazer. E aí ele vai fazer a sua ferramenta de manos. E aí é, é, é correr atrás de enchantar. Bom, hum, cara, eu coletando madeira e coletando pedra, eu percebi assim que se você não tem peso no char e não tem empregada, cara, você vai sofrer muito. Você vai ter que coletar um material só. Então, assim, essa, digamos, expansão de life skill, ela vai ser bem pesada no sentido de ser bem cruel com o jogador que não investe no jogo. E essa parece que geralmente é a maior preocupação de vocês. O que dá para fazer sem eu gastar? O potencial da maestria ele é tão grande para coleta, por exemplo, que você vai encher o peso e vai encher inventário e vai encher tudo muito rápido. E se você não tiver uma maneira para dar escoamento para tudo isso, você vai ter que lidar com a frustração de não conseguir extrair o máximo disso. Para processamento é a mesma coisa. E se você upar muito a maestria, cara, o seu processo ele vai ser monstro. E aí você vai encher a sua bag muito rápido e você vai ter que ficar muito perto do computador. Uma das coisas que estão me incomodando é que assim, processo já não é uma atividade FK, culinária também deixou de ser uma atividade FK, porque mesmo que você tenha um forno que dure muito, você consegue produzir muito e você se lota muito rápido. Então você precisa prestar muito mais atenção e a coisa ela está muito mais dinâmica. Vamos ver aí como que vai ser daqui para frente. Ok? Eu não sei mais, gente, se eu tenho o que mais eu tenho para falar a respeito. Tô feliz? Tô colhendo os frutos do investimento que eu fiz. Agora, se eu vou continuar empolgado, querendo crescer infinitamente a minha capacidade produtiva, não sei. A impressão que eu tô tendo aqui é que eu finalmente vou dar uma sossegada e vou dar uma desacelerada para finalmente colher os frutos daquilo que eu plantei até agora. Ok? Desculpa pela divagação, eu sei lá o que eu tô falando. Espero que seja útil, reflitam aí, pensem aí, deixem as dúvidas aqui embaixo e a gente vai desenrolando a conversa. Grande abraço.